Brothers and sisters, we welcome you to Irmãos the e irmãs, Temple and damos Family as boas-vindas à reunião de instruções sobre liderança do templo e da história da família. Estamos transmitindo hoje à noite a partir da conferência do templo, do Centro de Conferências em Salt Lake City, e fazemos bem-vindos a todos os participantes, conselhos da juventude, presidência das moças, rapazes, liderança missionária, seus missionários, consultores de templo e história da família de cada ala. Também recebemos de braços abertos todas as presidências do Quórum do Sacerdócio Arônico e presidências de classe de moças. Você é o futuro deste trabalho e desta igreja. Somos gratos pela presença do Elder David Bednar, que preside esta reunião, e o Elder Gary Stevenson e o Elder Dale G. Randlin, todos do Quórum dos 12. Também reconhecemos outras autoridades gerais e oficiais gerais da igreja que estão sentados no estande e na plateia. Primeiro, teremos o prazer de ouvir um número especial, Estou Aprendendo os Caminhos de Jesus, apresentado pelo coro infantil. Após a música, teremos uma invocação oferecida, uma oração oferecida. Nosso amado Pai Celestial, com os corações cheios de gratidão e alegria, nos reunimos nessa reunião de instrução da história da família associada com o Rootstack. Que bênção e privilégio poder estarmos aqui e sermos instruídos nos teus caminhos, especialmente no que se relaciona ao trabalho de templo e história da família. Somos tão gratos por aqueles que nessa noite estão adultos e jovens que estão assistindo a esse programa, e somos gratos pelos jovens e pela maravilhosa capacidade que eles têm de identificar, de servir nos templos e de oferecer as ordenanças sagradas aos nossos amados ancestrais. Somos gratos pelos líderes adultos com os quais trabalham e pelo seu trabalho. E humildemente oramos para que nessa noite nossos corações e mentes possam
possamos estar sensíveis ao Espírito e sentir e aprender e fazer ainda mais do que o que já fizemos ao proclamar o Teu Evangelho a esses desse lado e do outro lado do véu, ao realizarmos as ordenanças. Abençoa aqueles que nos falarão e instruirão nessa noite e que possamos ter os corações abertos e as mentes abertas para que possamos receber tudo com alegria. E essa oração oferecemos com gratidão e o fazemos no sagrado nome do Teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. After my remarks, we'll hear from Após as Elder minhas Dale G. palavras, Renlund. vamos ouvir o Elder G. Renlund, que será seguida pela irmã Alberta e a irmã Jones. E em seguida, o irmão Brad Nilsson, do Departamento Missionário, irá nos dirigir. E o Elder Bednar será o nosso último orador do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele serve como diretor do Comitê Executivo para a História da Família. Após o Elder Bednar, vamos ter um hino de encerramento pela Anna Thompson, uma jovem da estaca de Freedom, em Provo, Utah. Irmãos e irmãs, o tema desta conferência é ministrar a todos através do templo e história da família. Nesse contexto, tudo significa literalmente todos os filhos do Pai Celestial. Membros ativos e menos ativos da igreja, crianças, jovens adultos, solteiros e aqueles que não são de nossa fé. Tudo significa literalmente tudo. O tempo e a história da família pode nos ajudar a fazer isso. O espírito desse trabalho, ao que algumas vezes chamamos de espírito de Elias, está se movendo pela terra a um ritmo sem precedentes, com muitos, tanto membros da igreja quanto o público em geral, sentindo um profundo desejo de se conectar com suas famílias. Ao celebrarmos este ano bicentenário da primeira visão de Joseph Smith, lembramos que tudo isso começou quando Moroni apareceu a Joseph Smith em 1823 e lhe disse que Elias, o profeta do Antigo Testamento, voltaria à terra e plantaria no corações dos filhos as promessas feitas aos pais e que o coração dos filhos se voltaria para seus pais. Em 1836, no templo de Kirtland, Elias, de fato, apareceu ao profeta Joseph Smith. Isso inaugurou a tão prometida mutação do coração dos filhos para seus pais, avós e primos. Vemos isso hoje em toda a face da terra, em todas as etnias, raças, idades e credos. O Espírito que vem quando os corações começam a girar é frequentemente chamado de o Espírito de Elias. Como o presidente Nelson nos ensinou, é realmente, de fato, o Espírito Santo prestando testemunho da natureza divina da família. Ao sentirmos os nossos corações tocados, esse interesse pela família, é muito possível que seja replicável. Isso quase sempre acontece quando começamos a pensar, conversar ou pesquisar algo a ver com nossos ancestrais. Sempre acontece um espírito que testifica que somos de fato filhos de Deus, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Sugerimos hoje à noite que possamos explorar esse poder espiritual e usá-lo para ajudar nosso Pai Celestial com sua obra de salvação e exaltação. Afinal, é seu espírito e também é seu trabalho. O presidente Nelson ensinou que a reunião de Israel é a maior obra hoje na Terra e de qualquer outra época jamais foi algo tão mais importante para todas as pessoas em ambos os lados do véu do que a coligação de Israel. Ajudá-los a fazer o convênio com Deus e receber as suas ordenanças do batismo e do templo. E você tem essa responsabilidade. Ao ministrarmos a todos os que têm história no templo e na família, o Espírito Santo os ajudará a retornar, permanecer ou seguir o caminho da aliança que leva à salvação e exaltação. Se pudermos emprestar da metáfora que uma maré ascendente eleva todos os barcos, a maré ascendente do templo e da história da família deve poder flutuar em muitos outros barcos que compõem a frota do trabalho de salvação. Jovens, crianças, jovens adultos, membros ativos e menos ativos,
famílias ativas ou não ativas, todos aqueles que estão enganjados, membros ou não desta fé. Gostaria de apresentar a você, por meio de um pequeno vídeo, a família Ebert. Eles estão se esforçando para reunir Israel de maneira simples, mas eficaz, usando o templo e a história da família. I'm Kristen. I'm married to Mark. Eu sou a Kristen, We meu marido é o have Mark, temos 6 filhos. Eu sou Jason. Ok, Jason, o último da família. Eu sou o Jason. Eu sou o Maud. Meu nome é Michael. Eu sou a Courtney Hibbert. Bem, vamos ver. Ela precisa de de algo. alguma coisa. Nossos filhos são aqueles que estão bem entusiasmados, são bem alegres. E você tem que ajudá-los. As crianças tiveram muito sucesso ao encontrar pessoas da família, mas eu queria participar também. Então, um dia eu estava pensando nos meus filhos, no trabalho maravilhoso que estavam fazendo, e pensei em ligar para a irmã Rice. Bem, a Sister Rice chegou. Ela era uma amiga nossa. Ah, Sister Rice. Ela é a pessoa mais doce desse mundo. Ei, você está com um batom na testa. Queríamos ajudar a irmã Rice com a história da família para abençoar a vida dela. A Sister Abram me enviou este manual sobre minha família para eu encontrar meus ancestrais, para eu escrever os nomes deles, colocar histórias das minhas tias-avós, avós, bisavós. Eu vou ajudar a irmã Rice a encontrar os seus ancestrais, ensinando como colocar todos esses nomes no computador. Essa aqui é minha avó, do lado do meu pai. E como eu não a conheci quando eu era criança, eu sempre a chamei de Senhora Ethel. E o meu avô, Tom. E que ano que ela nasceu? 1904. E a Courtney conseguiu colocá-los na minha árvore genealógica, que abriu tantos outros ramos. Eu encontrei meu tataravô, que eu nem sabia o nome. E eu o encontrei. Tá vendo aqui a setinha verde? Se você clicar ali, vai falar fazer o pedido de ordenanças. E ali você imprime e tá pronto. Isso é tão bacana. Acho que eu senti que estava fazendo a história da família, mesmo que não fosse a minha família, mas por ter ajudando os primos dela. Mesmo se você achar que não tem mais nomes para encontrar, vai ter sempre algum nome, alguma coisa para fazer ali e alguém que precisa do trabalho feito. We're going to go to the temple, and I'm going to get to do her names, and Vamos that's ao going to templo. be a lot of fun too. E eu sei que vai ser bem divertido. Doing the baptisms for Sister Rice's family was a great opportunity, and Durante o batismo there's foi uma such a grande oportunidade e havia um espírito tão especial. so glad I got to do it. E eu fiquei feliz de poder fazer isso. Eu encontrei o nome do meu bisavô e eu pude fazer batismo para ele. E foi feito. Eu nunca o conheci, eu nem sabia o nome dele. Isso é impressionante. Estou tão feliz, tão feliz. I knew what a big deal this was to Sister Rice. Eu sabia que isso era algo bem importante para a Sister Rice e eu sabia que ela ia ficar feliz e isso foi algo bem especial para mim. Brothers and sisters, think about what you just Pensem learned no que from the acabaram de Ebert aprender family. sobre a família Ebert. Who were they ministering to? A quem eles estavam What were ministrando? Sister Rice's needs? Qual era a necessidade da irmã Rice? Como o templo e a história da família ajudaram no caminho da aliança? Did you notice No that they caminho do used the My convênio. Family booklet, which Você notou que eles requires usaram o livreto Minha Família, que não requer tecnologia? Eles também usaram o Family Search no computador para preparar os nomes dela. Dear brothers and sisters, I would suggest to Caros you irmãos e irmãs, sugiro a vocês que é assim que se parece
o sucesso, quando usamos o templo e a história da família para ajudar a reunir, coligar Israel. Hoje à noite ouviremos apóstolos e outras autoridades gerais e oficiais da igreja com ideias específicas sobre como usar o templo e a história da família para ministrar a todos. Demonstraremos ideias práticas e acionáveis, algumas usando tecnologia, outras sem uso da tecnologia, que nos ajudarão em nossas responsabilidades de ministrar e liderar nossos esforços de ala e ramo em ministrar a todos. Testifico que o Espírito estará aqui conosco, compartilhando essas ideias, e vai fazê-los se sentir autoconfiantes de que vocês podem fazer isso, que vão poder, assim, ministrar aos filhos do Pai Celestial através do uso da história da família. Testifico que o Espírito que surge quando transformamos nosso coração é o Espírito de Elias ou o Espírito Santo. É real, é verdadeiro. Testifico que podemos, de fato, ministrar a todos que usam o templo e história da família. Deus é o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo é nosso Salvador. Testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Wasn't that children's choir adorable? Esse coro das crianças não foi adorável? E a Sister Rice, a irmã Rice não estava adorável? Elder Hamilton adorable. O Elder Hamilton também não foi adorável. What a blessing it is to gather Que together. bênção poder estar aqui reunidos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos hoje falar como líderes. Nós podemos ajudar a todos os filhos do nosso Pai Celestial, um a um, através do trabalho do templo da história da família. E como uma abordagem centrada no lar e apoiada pela igreja, e primeiro e acima de tudo, como líderes, nós precisamos participar pessoalmente do trabalho de salvação e exaltação em nosso próprio lar, com nossa própria família e amigos. Ao fazermos isso, desenvolveremos o conhecimento e a confiança ao descobrir e reunir nossos próprios familiares. Desenvolveremos empatia e receberemos revelações como a irmã Ibert, que estendeu a mão e ministrou a outras pessoas. E teremos a confiança e a fé para ajudá-los. No ano passado, nessa instrução de liderança do Templo de História da Família, nós fizemos algumas sugestões sobre como organizar o trabalho. E hoje eu esclarecerei o papel do líder do Templo da História da Família da ALA e como sua principal responsabilidade é ajudar os líderes e presidências a ministrar as irmãs Rice de sua própria ala. E ao fazê-lo, ele coordena o trabalho dos consultores do templo e da história da família da ala. Apresentamos um padrão de liderança de como organizar o trabalho com 3 padrões alternativos para alas e ramos menores. O padrão que apresentaremos inclui o conselho da ala, criando um plano da ala, que é um plano de história da família, e que sinergiza os planos desenvolvidos em cada organização da ala. Esse plano é simples e é centrado no lar. Ele se concentra em ministrar as necessidades únicas dos membros e das famílias, especialmente dos jovens e dos nossos conversos, dos novos conversos que estão se preparando para a sua primeira experiência no templo e da história da família. A presidência da Sociedade de Socorro e a presidência do Quórum de Elders dirigem o trabalho em suas organizações e se concentram nas necessidades de cada indivíduo, trabalhando lado a lado com as moças, as presidências do sacerdócio do sacerdócio arônico e da primária. Assim, as responsabilidades e oportunidades residem nas presidências de quórum e nas presidências de organização da ala. O líder do trabalho de templo de história da família da ala é principalmente um ajudante, um coordenador, que serve às presidências de acordo com as solicitações ou por designação. E ele faz isso coordenando os esforços com as presidências e alistando a ajuda de outros consultores do Templo de História da Família da ala. Como o Salvador ensinou, o líder do trabalho do Templo da História da Família, como todos os líderes, são, no final, um servo de todos. Mais uma vez, o líder do templo
e do trabalho do Templo da História da Família, e os consultores estão aqui para ajudar e servir as presidências de quórum e de organizações da ala. Deixe-me demonstrar como isso funciona. E eu gostaria de convidar o Elder Bowen para unir-se a mim aqui. E, Elder Bowen, se você quiser sentar-se aqui, e você pode até cruzar as pernas, se quiser. Isso, muito bom. Elder Bowen, você representa o líder do Templo de História do trabalho do Templo de História da Família na ala. E eu vou falar como usar isso daqui. Uma das coisas mais predizíveis no ser humano é a capacidade de reflexo no joelho. E não apenas o Elder Bowen é saudável, mas ele também parece bem saudável. Você está saudável? Muito saudável. Então, se você tiver bem de saúde, e você vai ter um bom reflexo. Então, eu vou demonstrar isso. Eu vou bater embaixo da patela e vamos ver uma reação predizível. E ver Vai doer? Não, não vai doer nada em mim. Então não se preocupe. Elder Bowen, nós estamos pensando em usar a história da família para alcançar os membros menos ativos do nosso quórum. Como posso ajudá-lo? Excelente reflexo. Vamos fazer isso de novo. Elder Bowen, estamos ansiosos para levar todos os nossos novos conversos ao templo dentro de 60 dias depois do batismo. Como posso ajudá-lo? Então, isso é tão divertido. Sister Jones, você quer vir aqui? Aqui está o seu martelinho. Muito obrigada. Então, pode sentar-se. Então, finja ser, talvez, a presidente da primária. Isso, vamos fazer assim. Elder Bowen, estamos tentando encontrar ideias de atividades divertidas para os meninos e as meninas. Como posso ajudar? Muito bem. Agora vamos convidar o Elder Vincent, e Elder Vincent tem o seu próprio martelinho. E vamos fazer com que ele finja que seja o primeiro conselheiro no bispado da ala. Então, pode sentar-se e vamos ver se ambos os reflexos, o do joelho e o típico e saudável reação do coordenador de história do Templo da Família. Elder Bowman, estamos tentando ensinar os jovens da nossa ala para ajudar adequadamente, para trabalhar com tecnologia. O que acha? Como posso ajudar? Muito bem feito. Nem doeu muito, né? Agora, Sister Aburto, aqui está o seu martelinho. Cuidado com a cadeira. E cuidado com o Elder Bowen. Vamos fingir que você, bem, eu não sei. Talvez é presidente da Sociedade de Socorro da ala. Tá bom. Elder Bowen, como presidente da Sociedade de Socorro, estou um pouco preocupada com mães com crianças pequenas que se sentem muito sobrecarregadas porque têm pouco tempo. Como posso ajudar? Muito bem, muito bom. Bem, vamos trazer agora alguns outros. Eu preciso de ajudantes. Ele ainda não está cansado. Então vamos chamar Audriana. Então, está aqui o martelete. Então, por que você não se senta? E então, apresente a sua preocupação. Vamos ver como os reflexos dele reagem. Eu sou um sacerdote e eu quero um trabalho que não seja muito difícil. Como posso ajudar? Oi, My young woman 8th and 9th grade president. eu sou And I have a a young presidente woman in my da minha classe das moças e eu tenho algumas moças que sofrem com ansiedade e depressão. Como posso ajudar? Foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito bem feito. Bem, peraí. Aonde Tucker foi? Audrey? Tucker, venham aqui. Parabéns.
Stay down. You're not. Não, você não acabou ainda para você. Pode sentar-se. So, Então, we've abused him. nós abusamos dele um pouquinho. Então, por que a gente não faz assim? Aqui está o martelete. Why don't you Por que você não demonstra reflexes? ambos os reflexos em você mesmo? Como posso ajudar? Viram? Muito obrigado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can you vocês use a metaphor podem usar um reflexo, um martelete metafórico de reflexo e bater no joelho do seu líder do templo, do trabalho de templo e da história da família. E esse martelete é metafórico, tá? Can you do Mas apresente o seu desafio a ele. Vocês podem fazer isso? say is I can do that. E o que vocês precisam dizer é: eu posso fazer isso. One more time. Mais uma vez. Excellent. Excelente. He serves. Ele serve, ele ajuda, ele coordena, ele mobiliza os recursos para que você execute aquela parte do plano da ala que tem a ver com todos na sua organização, He's under your direction. e ele está sob a sua direção. Ele pode facilitar o ministério a todos. Ao usá-lo e aos demais consultores do templo de história da família da ala, você estará reunindo, coligando Israel em ambos os lados do véu. Você será abençoada e abençoado e ajudará outros a serem eternamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Elder Brenland. Obrigada, Elder Bradland. Elder Brenland taught in the O Elder Bradland 2018 leadership. participou na sessão de instrução de 2018 sobre os novos para aqueles que são novos no Evangelho. Ele disse: os que são novos no Evangelho incluem jovens que completam 12 anos e novos conversos. Ao se concentrarem na história da família, mais permanecerão mais ativos, mais deles permanecerão protegidos das tempestades do mundo. Como podemos ajudar esses novos membros a se concentrarem no trabalho do Templo História da Família? Fazemos isso ajudando com as ferramentas que o Senhor nos deu para convidar outras pessoas a aprenderem sobre a própria história de sua família e levarem nomes para o templo. Gostaria que vocês conhecessem a Julie e o Nicholas. A Julie tem 16 anos e o Nicholas tem 10. Esses dois jovens vão me ajudar a aprender alguma coisa sobre a história da família. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Vocês estão prontos para me ensinar? Sim. Muito bom. Tenho um vídeo que mostra como os membros novos são abençoados ao concentrarem os seus esforços na história da família. Ao assistirem esse vídeo, quero que você veja duas coisas. Primeiro, um exemplo de como um conselho da ala ministra a novos conversos e as bênçãos que você sente que eles sentiram, receberam fazendo esse trabalho. Está pronta? Sim. Já somos membros há 3 semanas agora e vamos ao templo pela primeiríssima vez. Ele estava muito animado para entrar no programa da história da família. Eu queria poder fazer esse trabalho e me reconectar aos meus antepassados de uma maneira que de outra maneira eu não poderia fazê-lo. Na verdade, buscar os nomes e levar ao templo foi uma experiência completa. Juntamente conosco no templo havia vários membros de nossa ala. Eles também estavam muito animados. Para mim, testificar o Chris, sentir aquele espírito, sentir aquela conexão, foi muito especial. Não teve uma pessoa que não chorasse. Foi uma experiência maravilhosa ver ele batizar a Katie pela sua avó. Nós nos sentimos bem próximos dos nossos antepassados, mais do que de qualquer outra maneira. E eu senti quase como que se eu tivesse realizado algo que eu fui enviado aqui para fazer aqui nessa vida. Foi uma maravilhosa experiência para nós, uma bênção magnífica. E é algo realmente maravilhoso. Sister Bert, um exemplo da coligação de Israel que você viu. Eu vi aqueles membros novos levarem e colocarem novos nomes na sua árvore genealógica. Isso é um ótimo primeiro passo. O que mais? Eu os vi levando nomes dos ancestrais ao templo.
Muito bom. Não é uma bênção maravilhosa poder ter tantos templos na Terra, Nicholas? O que você viu ou ouviu sobre as bênçãos de participar do templo? Eu vi um membro digno ajudar outros a colocar os seus nomes prontos. Eu reparei isso também. Acho que é uma bênção verdadeira para um novo membro ter outros membros ministrando a eles e ajudando-os com os nomes das suas famílias. Isso era um assunto muito novo para eles. Então, para aqueles que já estão familiarizados com esse trabalho, podem aumentar a riqueza da experiência espiritual deles. Isso, eu gostei muito do que o irmão Bush disse no final. Ele falou que algo que ele sentiu que ele realizou nesta vida foi levar o nome ao templo. Ótimo. Há muitas bênçãos que vêm de ministrar com relação ao templo, a história da família. Quando nossos corações se voltam para os nossos ancestrais, algo muda dentro de nós. Nós nos sentimos parte de alguma coisa maior que nós mesmos. Sei que isso é verdade, porque sendo da Nicarágua, como eu, não é fácil encontrar nomes. Sempre que eu vou lá, eu encontro um ou dois, às vezes não encontro nenhum. Mas o que acontece é que meu coração se volta para eles. E me sinto tão mais amada por eles e sinto tanto mais amor por meu Pai Celestial e também por meu Salvador. Então, nosso coração realmente se volta para eles. E como aprendemos hoje, essa é a cara do sucesso da coligação. É como nos sentimos com a coligação. E testifico que os exemplos mostrados hoje dessa família no templo é o que o Senhor quer que todos nós sintamos ao ministrar no templo e na história da família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Julie e Nicholas, fiquem aqui porque tem a Sister Jones também quer aprender algumas coisas com vocês. Isso mesmo. Esses dois jovens são maravilhosos. Estou muito animada de poder aprender aqui com eles um pouquinho. Há alguns anos, nesta reunião, eu disse que o trabalho de história da família é um trabalho missionário. É claro que esses dois, juntamente com muitos de seus colegas, já estão totalmente engajados no trabalho missionário de ministrar através da história da família e do templo. Julie, vamos falar sobre esse passo muito importante que vimos em levar os nomes ao templo. Você gostaria de mostrar a todos uma maneira fácil de ter os nomes prontos para cada ida ao templo? Sim, aprendi semana passada sobre um recurso muito interessante. É muito fácil ter 4 nomes cada vez que eu vou ao templo para fazer batismos. Como presidente da classe das moças, estou animada em compartilhar isso com a minha turma, para que todas possam também ter 4 nomes para ministrar, mesmo antes de chegarmos ao templo. Posso mostrar como funciona? Por favor. Por que você não atende agora aqui o telefone? Então, primeiro, você abre o aplicativo da História da Família. Aqui você vem no botão Templo. Aqui, Ordenanças. Eu vou fazer aqui batismos e confirmação. E aqui vamos ver quem que eu vou salvar. Está demorando um pouquinho para carregar. É porque tem tantos nomes, né? Okay, mine's doing it too. O meu também está carregando. All right, well, it's loading, but usually what pops up is it's going to Geralmente o que say we found acontece é people. que fala que a gente encontrou nomes e aí você pressiona aqui em continuar e aí aparecem todos os nomes prontos para ser batizados. Aí você vai novamente no continuar, aí aparece esse código e aí você tem 2 opções quando chega nessa tela. Você pode salvar nas suas fotos no seu telefone ou você pode mostrar para ele estar disponível para ir ao templo. Ou você pode só visualizar os cartões, imprimi-los e numa impressora, claro, que mostra e aqui mostra as ordenanças a serem feitas.
Parece fácil. Sim, é bem fácil. E se não houver nomes na minha árvore genealógica disponíveis, o aplicativo me dá outros nomes para levar ao templo. Então, eu posso ajudar outras pessoas que não podem ir. Isso realmente é algo incrível. Então, qualquer membro da igreja pode usar essa ferramenta, esse aplicativo, né? Sim. O aplicativo pode ajudar com qualquer nome, qualquer ordenança necessária no templo. Muito obrigada, Julie. Foi maravilhoso. Vocês conseguem ver, então, como é fácil seguir o exemplo da nossa juventude? Então tá, Nicholas, é a sua vez de me ensinar. Todos sabemos que a história da família é mais do que apenas levar nomes ao templo. É importante aprender sobre as histórias da família e sentir o espírito ao descobrirmos sobre nossa própria história familiar. Sei que há algo que você quer me mostrar que pode ajudar todos a ter este aplicativo, esta ferramenta para ajudar e aprender mais sobre as histórias da família. Eu quero saber sobre a diferença dos nomes e tudo que esse aplicativo tem a me oferecer. Sister Jones, alguém... Você clique aqui nas atividades da família. Você vai para baixo. Eu consigo fazer isso. Continue assim. Qual é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe era Eleanor Ellsworth. Quer que eu soletre para você? E-L-A-E-N-O-R. E o sobrenome era E-L-L-S-W-O-R-T-H. Quando nasceu? Ela nasceu em 1915. Você não sabe nada sobre o ano de 1915. Qual? Ela nasceu nos Estados Unidos. This is so fun. Isso é muito divertido. Você vai me ensinar algo sobre minha mãe? Aqui está. Veja bem. Quão popular é o nome Leonor? Está agora aparecendo aqui esta informação. E vai mostrar todas as pessoas que têm o mesmo nome. Interessante, acho que eu escrevi o nome dela errado, porque não apareceu nada. Eu acho que é por isso, então. Vamos tentar de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos popular o nome aqui. Agora está funcionando. Califórnia diz que tem 134.798 pessoas. Check Ellsworth. Do you think there will be that many of Ellsworth? Será que existe esse número de pessoas em todos os lugares? Provavelmente não. Na Califórnia foi 3.981 nomes. Tem mais coisas que eu posso aprender sobre a história da minha mãe? Se for aqui para baixo, pode ver até o custo de ir ao cinema. Quanto está custando o ticket em 1915? 8 centavos. Nossa! Vamos voltar para essa época, então. Depois foi de 8 para 13 centavos. E aos 16 anos, custava 20 centavos. Inflação, né? Aumentou para 20 centavos. Alguma história interessante que você ouviu de sua mãe? Enquanto você estava falando, eu pensei sobre minha mãe porque ela sempre tinha alguma história engraçada que ela compartilhava conosco. Quando ela estava na escola, ela estava no seu último ano do ensino médio e ela tinha que aprender a costurar, porque ela tinha que fazer sua própria roupa. Então, ela fez um vestido muito bonito para ela, que ela ia usar neste baile, que ela tinha um rapaz que ia com ela, ele tinha pedido para ela ir na dança, no baile com ela. E eles foram, e quando chegaram lá, eles se encontraram com outro casal, outros amigos. E eles começaram a dançar, mas esse outro rapaz foi e pediu para dançar com a... Perguntou para o rapaz que tinha ido com a minha mãe se podia dançar com ela. E ele disse que sim. Então, eles dançaram.
E depois eles dançaram mais uma, e depois outra música, e eles acabaram dançando juntos a noite toda. E sabem o que aconteceu? Esse rapaz que ficou dançando com a minha mãe, ele foi conversar com esse rapaz que tinha levado a minha mãe no baile e falou, eu posso levar a Eleonora para casa hoje? E ele falou, você pode levar a moça que veio comigo para casa? Sabe quem era esse rapaz? O seu pai. Isso, meu pai. O meu pai. Foi ali que tudo começou. Num baile na escola. E eles ficaram juntos por muitos anos. Não é uma história legal? Então, aonde que você iria para encontrar histórias interessantes sobre a sua família? Eu volto aqui e então eu colocaria aqui o nome dos meus avós, o primeiro nome, o último nome, depois o ano quando nasceram e depois o país onde nasceram. Como você fez com a minha mãe. Isso é muito fácil, uma ótima ideia. Foi muito divertido, muito obrigada. Porque vocês nos mostraram algo simples de olharmos no passado e aprendermos sobre nossa família e capturar histórias que vão durar por gerações. É isso que queremos. Apenas conversar sobre nossas histórias e aprender sobre os nossos ancestrais é algo maravilhoso, é uma maneira de ministrar e fazer o trabalho do Templo História da Família. Esses esforços podem ser muito divertidos, como esses jovens nos ensinaram. Como fomos ensinados hoje à noite, isso é que é o sucesso em coligar Israel. É isso que é assim que nos sentimos ao coligarmos Israel. É algo fácil conectarmos a família através das gerações por coisas pequenas e simples como essas atividades. À medida que os membros novos e carinhosos crescem com suas experiências ao conectarem a sua família e no trabalho no templo, o seu testemunho de Cristo se torna mais forte. E isso é algo maravilhoso. Irmãos e irmãs, como vocês podem ministrar a outras pessoas e ajudá-los com a história da família. Vocês, rapazes, vão servir missão. Vemos mais moças que continuam no caminho do convênio, estão recebendo as suas ordenanças, os seus convênios, fazendo convênios no templo. E novos conversos que estão entrando no trabalho de história da família e do templo, eles ficam mais firmes e permanecem nesse caminho do convênio. Sim, todos nós, todos que fazemos o trabalho de história da família e do templo, vemos esse poder como declarado por Paulo, que nesta dispensação da plenitude dos tempos, que possamos nos reunir em todos em Cristo, todos os que estão no céu e os que estão na terra. Eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Julie and Nicholas, and thank you, Sister Aborto and Obrigado, Sister Jones. Julie, Sister Aborto, Sister Jones. Obrigado por estar aqui conosco. Este é um trabalho único. Estamos todos envolvidos nesse trabalho de coligação de Israel em ambos os lados do véu. No trabalho missionário, aprendemos muitas coisas importantes. Que um convite para os outros deve ser algo natural, normal, genuíno e autêntico. E quando isto for autêntico, natural, sincero, as pessoas estão muito interessadas para aprender aquilo que temos para compartilhar. O presidente Nelson explicou que as pessoas têm um desejo de saber algo sobre seus antepassados. Isso se torna uma oportunidade natural para nossos missionários. À medida que os missionários aprendem a amar as pessoas com quem estão entrando em contato, os missionários naturalmente perguntam sobre suas famílias. Os seus pais, onde estão morando? Estão vivos? E os seus avós? Você conhece os seus 4 avós? As conversas fluem facilmente quando os que são atraídos para falar com os missionários são convidados a falar sobre as pessoas que amam. Comece fazendo uma pergunta que leve a uma conversa sobre a família deles. Como você tem um avô, uma avó, vocês têm um avô que seja o seu predileto? De onde vêm os seus ancestrais? Que história você sabe a respeito deles?
Quando apropriado, compartilhe uma experiência de descoberta familiar, muitas das quais podem ser encontradas no Family Tree ou no Memory Apps, como encontrar o nome de uma pessoa no Family Tree. Quando vocês fazem isso, essas informações estão disponíveis no panfleto da família que vocês podem compartilhar. Compartilhe com eles memórias, fotografias sinceras. Quero apresentar a vocês a Sarah Hamlet e Kayla, que vão demonstrar como isso pode ser para você quando compartilhar essas coisas com seus amigos. Kayla, do you know a whole lot Então, Kayla, about your você family? sabe sobre sua família, de onde eles vieram? Sabe, a minha mãe diz que nós temos alguns ingleses na família. Do meu pai, eu sei que da parte dele, os seus ancestrais eram escravos, mas eu não sei, eu acho que eu não sei muito mais do que isso, não, dos meus ancestrais. Bem, eu tenho um aplicativo que eu posso mostrar para você, se você quiser. Se chama Family Tree. E eu coloquei aqui toda a minha árvore genealógica. Ah, você está ali. Aqui seus pais, aqui avós. Nossa, que legal todas essas fotos. Você fez isso sozinha? Eu tive muita ajuda de alguns membros da minha família, mas eu fiz muito sozinha. Que legal. Eu posso criar algo assim também para mim? Claro, é grátis. E a melhor maneira de começar é ver se talvez algum dos seus familiares já está aqui. Então vamos ver. Você tem um familiar que você sempre quis saber um pouquinho mais sobre ele ou ela? Eu sempre quis saber mais sobre o pai do meu pai. Ele morreu e eu nunca o pude conhecer. Eu me lembro que ele sempre me dava um belo presente de Natal. Mas eu não me lembro nada mais além disso. Você sabe o nome dele? Sim, Alvin Bernard Jackson. Você sabe o sobrenome completo? Uau! É um nome de família. É, meu irmão, meu pai, todos têm esse nome na família. Você tem alguma memória sobre seu avô, de quando você era pequena? Só que no Natal, nós sempre íamos primeiro na casa da minha avó e depois nós íamos na casa dele. Então era muito bacana. E eu estava conversando no outro dia no trabalho. Ah, que legal. Então parece que você é um de 1 milhão de Jacksons. Parece que a maioria deles está nos Estados Unidos e na Inglaterra e até no Canadá. Canadá? Então aqui tem um que é o sênior. Será que é ele? Sênior. É. Olha só. Você já viu essa foto alguma vez? Nossa, há muito tempo que eu não vejo essa foto, mas sim, ele era realmente das Forças Armadas. E no outro dia eu estava conversando com a minha avó e estávamos falando sobre ele. E ela me disse que quando ele deixou o serviço militar, ele teve alguns problemas psicológicos e teve dificuldades que o levou ao vício do álcool. E, nossa, eu sempre soube disso através do meu pai, mas foi pela primeira vez que a minha avó se abriu com relação a isso. E ouvir esse lado tão sofrido do meu avô, você tem que reconciliar com esses sentimentos da sua família. Com certeza. Os meus pais são divorciados e há um relacionamento difícil e doloroso ali, mas eu encontrei que ao fazer a minha história da família e ao aprender as histórias de cada linha do meu pai e da minha mãe, as suas pontos fortes e fracos, dificuldades, tem me ajudado a ter mais compaixão por eles e também perdoá-los. E tem sido algo realmente curador. Também sinto que essa conversa que eu tive com a minha avó foi como uma cura para o meu coração. O que mais eu posso saber aqui do meu avô? Vamos ver, parece que os pais dele estão aqui também. Podemos ver que temos aqui o aniversário dele, quando ele nasceu. Ele nasceu em Washington, D.C.
Como é que você se envolveu com essas coisas? Eu pensei que história da família era para pessoas velhas. Bem, eu também achava isso. Para mim, a história da família sempre tem sido algo muito importante. Eu acredito que o relacionamento com os nossos familiares é algo muito poderoso e pode ir além desta vida. Isso faz com que eu queira conhecer mais os meus ancestrais, meus antepassados, do que se não fosse por isso. Gostei muito disso. E se você quiser, acho que já temos um bom começo aqui na sua árvore genealógica. Podemos depois nos juntar e falar mais sobre isso, Sim, se você quiser. Eu adoraria. Kayla, can you believe how many discovery experiences you had? I know, it was great. Você You found out how many quantas Jacksons? experiências tiveram, quantos Jacksons você descobriu? 1 em 1 milhão? Você descobriu aonde eles moram? Sim. Mas não foi interessante ver que você viu uma fotografia do seu avô, não é Adorei verdade? ver isso. Foi muito, Impressionante. muito bacana. Você compartilhou sua experiência, foi algo maravilhoso. Sarah, com essa experiência, você poderia, você pode demonstrar fotografias, compartilhar as suas famílias. Sim, nós somos amigas e eu poderia começar compartilhando algumas das minhas coisas favoritas, minhas histórias favoritas da minha árvore genealógica ou fotos. E como eu sei que ela tem um bom relacionamento com a avó, eu posso perguntar algumas das histórias que ela tem, que a avó contou, e fotos que ela tem com seus irmãos, coisas assim. Maravilhoso. Irmãos e irmãs, o que aprendemos é que isto é normal, natural, é genuíno, autêntico. Todos têm uma família e eles podem saber, aprender sobre sua família através deste aplicativo, ao ensiná-los a todos, nos seus vizinhos, nas suas alas, nos seus ramos, podem participar desse trabalho maravilhoso de coligar Israel em ambos os lados do véu. Junto com elas, eu presto a vocês o meu testemunho deste trabalho, de que podemos fazer de uma maneira simples e maravilhosa. Eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãs. Bem, vocês, moças e rapazes, tiveram uma experiência notável essa noite. Eu tenho duas perguntas simples. O que você pessoalmente aprendeu ao se preparar para essa noite? Aqueles que participaram, o que vocês aprenderam essa noite? E o que você fará com o que você aprendeu? Eu aprendi que a história da família é muito importante e é muito bom saber de onde você veio, lhe diz de onde você é, a sua cultura, quem já faleceu que você nem conheceu, e acho que quando eu chegar em casa eu vou fazer a mesma coisa. Vou tentar aprender mais sobre a minha família, porque eu realmente não sei muito sobre eles. Obrigado. Outros, o que vocês aprenderam e o que vocês farão? Uma coisa que eu percebi ao me preparar para isso é que, através da história da família, podemos nos achegar mais a Cristo e estar mais próximos do nosso Salvador. Então, depois disso, eu quero fazer mais a história da família, envolver mais os meus amigos. Bom, muito bom. Acho que também foi muito bacana, porque você pode salvar pessoas batizando-os e ajudando-os a receber o Espírito Santo e ajudá-los assim. Bom, então o que você vai fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Vou buscar esses nomes e fazer batismo por eles. Bom, muito bom. Uma coisa que me chamou a atenção é o poder de fazer a história da família, principalmente com os nossos amigos que não são ativos, principalmente com novos conversos também. Eu me uni, entrei para a igreja quando eu tinha 19 anos e tive muitos amigos maravilhosos que me ajudavam, porque eu me batizei no sábado, fui confirmada no domingo e terça eu já estava no templo. Então, isso foi muito importante, poder ir ao templo, porque eu, mesmo não estar muito perto da minha família aqui fisicamente
na Terra, eu pude ver o meu relacionamento com os meus ancestrais, pude sentir esse relacionamento no templo. Muito obrigado. Eu gostei demais do padrão do que fizeram com a irmã Rice. Eles adoravam a história da família e compartilharam com alguém da ala. Senti que na minha vida, por tanto tempo eu tentei fazer história da família e eu tinha sempre obstáculos. E somente quando eu me juntei com outros amigos é que isso se tornou possível e me ajudou a encontrar mais de 200 nomes da minha família para fazer as ordenanças. Então, esse processo de você se converter e começar a ter essa experiência de encontrar sua própria família e compartilhar isso com outras pessoas. Eu não quero lhe colocar diante de todos, mas você sentiu o Espírito Santo ao descrever tudo isso. Acho que é uma coisa que nos dá tanto poder. Eu gosto da frase de Maya Angelou, que eu venho como uma, mas me permaneço aqui com 1000. Então, eu sei que minha mãe se converteu ao Evangelho. A minha família, na verdade, a minha família é bem variada. Então, ao começar a encontrar a minha família e levar os nomes deles para o templo, compartilhar isso com a minha família, eu senti que, apesar de eu ter chegado como uma pessoa, há tantos em volta de mim do outro lado para eu ter sucesso com esse trabalho. Bem, talvez isso nos torne primos, porque a minha mãe, ela veio de ancestrais que eram membros da igreja e o meu pai era católico. Então, você e eu temos algumas coisas paralelas das nossas árvores familiares. Ok, rapaz, você. Algo que aconteceu comigo foi... Eu notei quão grato eu sou de fazer esse trabalho deste lado do véu, de poder fazer aquilo que é esperado de mim e ter a oportunidade de coligar os filhos que Deus ama nesta terra. E assim, mostrar o caminho que eles possam retornar ao seu Pai Celestial. Agora, você disse que isso tocou você especialmente essa noite. É algo que eu sempre tive na minha vida, mas nunca dei o devido valor. Algo que eu preciso aprimorar comigo mesmo. Então, a sua preparação para essa noite, o que aconteceu essa noite, ajudaram a você a ter uma experiência mais profunda espiritualmente com o Espírito Santo, especialmente o Espírito de Elias. Certamente. Bem, irmãos e irmãs, se eu tivesse o desejo do meu coração, jamais numa reunião da igreja, alguém como o Elder Nilson teria necessidade de dizer, e você... Eu gostaria que alguém do Departamento Missionário estivesse aqui. Isso é tão indicador de algo que tem que desaparecer. Por favor, escutem essas declarações do profeta Joseph Smith. O primeiro foi no dia 6 de abril de 1837. Depois de tudo o que foi dito, o maior trabalho e a mais importante dever é pregar o Evangelho. E quase precisamente 7 anos depois, no dia 7 de abril de 1844, o profeta Joseph Smith falou: a maior responsabilidade nesse mundo que Deus colocou sobre nós é buscar os nossos mortos. O apóstolo disse que ele sobre nós... Sem nós não podem ser aperfeiçoados, pois seria necessário que os poderes seladores fossem restaurados para selar os nossos filhos e os nossos mortos nessa plenitude dos tempos. Uma plenitude necessita das bênçãos de Jesus Cristo antes da fundação do mundo, pois lá existia para a salvação do homem. Então, alguém poderia perguntar, será que Joseph não lembrou-se do que ele disse 7 anos antes? A coisa mais importante é pregar o Evangelho? Não, a coisa mais importante é buscar os nossos mortos. É a mesma coisa. Elas fazem parte do mesmo trabalho. Todas as coisas unidas em Cristo. Olha, irmãos e irmãs, eu gostaria de resumir algo bem rapidamente. E isso vai ser do Conselho
departamento missionário, do comitê do sacerdócio e da família. Se vocês considerarem os ajustes que foram feitos, agora vocês têm a execução da responsabilidade do trabalho de salvação, sob a direção do bispo, acontecendo no Quórum de Elders e na Sociedade de Socorro. Não apenas as presidências, no Quórum de Elders e na Sociedade de Socorro. Agora, por favor, escutem. Se vocês prestarem atenção aos recentes ajustes nas classes das moças e nos quórums do sacerdócio arônico, eles têm exatamente as mesmas responsabilidades. Todos sob a direção do bispo. Mas na Sociedade de Socorro e no Quórum de Elders, nas presidências das classes das moças e nas presidências dos quórums do sacerdócio arônico, classes e quórums. E vocês não estão planejando atividades nos quórums do sacerdócio arônico e nas classes das moças, e nem tirando tempo simplesmente para marcar uma caixinha no papel, ou vocês vão se focar no trabalho de salvação, aprender e viver o Evangelho, compartilhar o Evangelho, unir famílias e ajudar ao pobre necessitado. Ponto final, ponto de exclamação, fim da frase, é isso. Isso é realmente simples. Agora, tudo isso nos prepara e eu gostaria de fazer a pergunta, será que vocês podem ver, será que vocês podem começar a ver o que acontece quando o Quórum de Elders e a Sociedade de Socorro, os quórums do sacerdócio arônico e as classes das moças estão todos com um foco de laser, centralizados no trabalho de salvação? Os milagres que vão acontecer, o avanço desse trabalho na Terra será astronômico. E eu tenho mais essa admonição para vocês. Não subestimem a capacidade desses jovens rapazes e moças. Não, eles não devem simplesmente sentar-se e escutar aos adultos. Eles não precisam ter adultos dizendo, quando você ficar mais velho, você vai ter a sua oportunidade. Eles precisam estar ansiosamente engajados nesse trabalho agora. E eles ajudarão a identificar coisas para serem feitas, maneiras de realizar esse trabalho, que de maneira majestosa levará esse trabalho por sobre toda a terra. Então, por favor, não subestimem o que esses quórums do sacerdócio arônico e essas classes das moças podem realizar. Elder Stevenson, pensamentos que você queira compartilhar e depois eu prestarei o meu testemunho. Obrigado, Elder Bednar. Muito edificante, não é verdade? Ao pensar sobre as coisas que experimentamos nesta hora, eu concluí que preciso entender claramente, ser capaz de descrever que agora eu tenho uma maneira que vai proteger o meu corpo contra vírus que existem na sociedade de hoje. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis. Sabemos que teremos que conviver com calamidades sobre a face da terra de maneiras espirituais e aprendemos hoje como vacinar a nós mesmos espiritualmente, mesmo de uma idade bem cedo. Deixe compartilhar com vocês o que aprendi hoje. Vacinar as suas moças, rapazes, através dos líderes, através do panfleto, através dos aplicativos, através do trabalho no templo, as ordenanças e a coligação de Israel em ambos os lados do véu. Esta é a maneira que vamos ser vacinados. De maneira espiritual, é claro. E presto a vocês o meu testemunho de que
Realmente, o nosso Pai Celestial está feliz de ver aquilo que estamos aprendendo e ensinando uns aos outros. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de expressar gratidão a todas as pessoas, mulheres fiéis no Departamento de História da Família e do Templo, e homens lá, pelo maravilhoso trabalho que têm realizado. E eu não posso descrever o quanto eu os amo e aprecio pelo trabalho que têm feito, para que essa mensagem pudesse ser espalhada por toda a terra, para todos. Mas eu gostaria de acrescentar uma ênfase para os rapazes e as moças. Eu convido ao sacerdócio arônico e as moças, aos líderes do sacerdócio arônico e as moças, que se levantem. Os jovens líderes. E alguns de vocês aqui também. Mais cedo alguém disse, Elder Benner, você vai ao púlpito para concluir ou vai ficar com os jovens? Eu disse, eu vou ficar com os jovens. Em nome da primeira presidência e do Quórum dos 12, para vocês, jovens, nós confiamos em vocês. Vocês são o batalhão do Senhor. E esses ajustes que foram feitos, agora organizados no trabalho de salvação, para que sejam tão focados e tão simples. Nós sabemos, nós testificamos que vocês contribuirão para que grandes coisas realizem nesse trabalho por toda a terra. Nós esperamos que vocês surpreendam os adultos. Nós esperamos que vocês busquem inspiração e revelação e que façam isso na sua juventude. Num mundo que está crescentemente mais iníquo e cada vez mais caótico. E nós prometemos que vocês serão guardados, protegidos, guiados e o que aprenderem sobre como receber revelação sobre outros os abençoará de maneira magnificente, de maneira grandiosa. E eu testifico e incluo nesse testemunho os meus dois irmãos, Elder Renland e Elder Stevenson. Eu sou a voz, mas incluo eles, que testificamos de maneira unida da realidade de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Eles vivem. Eles são reais. Eles conhecem vocês pelo nome. Nosso amado Pai Celestial escutará e responderá às suas orações. O Salvador Jesus Cristo marcou o caminho e liderou adiante desse caminho. Por favor, sigam a Ele. Nós os amamos e, mais uma vez, expresso a nossa confiança em vocês. E ansiamos pelos milagres que vocês ajudarão a realizar. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dear Heavenly Father, Querido we Pai thank you for this Celestial, day. agradecemos este dia por termos vindo para este programa sobre a história da família. Agradecemos a presença do Espírito Santo essa noite e pedimos que possamos ir para casa em segurança. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.